Estamos começando mais um programa Sem Cortes pela TV Guajará, Canal 7. O entrevistado de hoje nasceu na cidade de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Seu pai, agricultor, sua mãe, de origem italiana. O mesmo é pós-graduado em gerente de cidades pela FAAP de São Paulo, pós-graduado em auditoria, perícia e controladoria. Também foi secretário de Finanças e Planejamento no governo do prefeito Gilbertinho nos anos de 2009 a 2012. Nós estamos falando de Roberto Carlos Gambim. Muito obrigado, Roberto, por conceder essa entrevista. Bom dia, Tassiano. Bom dia aos telespectadores da TV Guajará, Canal 7 de Tailândia. É uma honra muito grande. Quem se sente agradecido, na verdade, sou eu, por fazer parte deste programa tão assistido aqui no nosso município. E espero ser útil e contribuir nas questões que serão levantadas aqui neste programa. Roberto, como você descreve a cidade de Tailândia? Bom, Tailândia é uma cidade hoje de 100 mil habitantes e quando eu cheguei aqui em 2001, ela era uma cidade com 48, 50 mil habitantes aproximadamente. Houve uma grande explosão demográfica em função do extrativismo vegetal e ela se apresenta como uma cidade promissora, uma cidade pujante, onde existe uma miscigenação de povos muito grande e geograficamente muito bem colocada, pois nós estamos na PA 150, um dos dois caminhos que tem acesso à nossa capital de Belém, a 250 quilômetros de Tailândia, e também estamos a 300 quilômetros de Marabá e a 160 quilômetros de um porto aqui de Barcarena. Então, geograficamente e estrategicamente, Tailândia está muito bem colocada, é uma cidade que tem tudo para crescer, para se tornar um polo regional, aonde possa atrair as pessoas de outros municípios e aonde possa realmente vir a ser uma cidade com grande desenvolvimento, porque hoje Tailândia, com 100 mil habitantes, é uma cidade já de médio porte aqui no estado do Pará, e ela deve ser olhada dessa forma. Então, de Tailândia, o que a gente vê é um povo bastante aguerrido, que tem superado várias dificuldades, e é uma cidade que tem tudo para ser uma das maiores do estado do Pará. Roberto, você mencionou a questão da miscigenação. Então, é possível detectar isso, que aqui em nossa cidade há muitas pessoas de outras regiões do Brasil. No caso, você veio do Rio Grande do Sul, mas encontramos pessoas do Paraná, encontramos pessoas de Santa Catarina, Maranhão, vizinho aqui do estado do Pará. Eu, por exemplo, sou de Maceió, Alagoas. Essa miscigenação que faz da cidade ser uma cidade cosmopolita, com essa característica, se deve a quê? Se deve exatamente ao extrativismo vegetal que tinha na época. Então chamou muita atenção e aí as pessoas migraram para a Tailândia exatamente em busca, as pessoas que já tinham esse perfil de madeireiro e que foi a nossa atividade econômica principal e que continua sendo até os dias de hoje, as pessoas migraram para cá. Existe essa miscigenação exatamente por esse detalhe. As pessoas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo mesmo, da Bahia, do Maranhão, elas vieram exatamente em busca disso. Tinham o perfil da indústria madeireira e acabaram migrando para cá, porque realmente, geograficamente, nós estamos bem colocados, como citei anteriormente, e é uma região extremamente propícia para o desenvolvimento dessa atividade. Roberto, existe no Brasil inúmeras cidades. O senhor veio da região sul, muitas cidades atrativas, aconchegantes, desenvolvidas. O Rio de Janeiro, indo agora para o outro extremo do Brasil, falamos sobre a questão da miscigenação. Tailândia, de certa forma, é uma cidade cosmopolita. O senhor escolheu Tailândia para morar. Aí eu pergunto, o que esta cidade significa para o senhor? Uma vez que o senhor poderia morar em qualquer outro lugar do Brasil, poderia ter ficado no sul, poderia morar em Belém, o senhor trabalha em Belém. Então, o que Tailândia significa para você?
Tailândia significa para mim como uma segunda casa. E eu sempre, desde a época da minha primeira graduação, quando saía concursos públicos, eu acabava fazendo inscrição para o Norte e Nordeste. Sempre foi uma região em que eu tive muita vontade de conhecer. E apareceu a oportunidade de vir exatamente aqui para a Tailândia, né, desenvolver também a minha profissão como contador. Existia uma deficiência bastante grande e eu fui convidado a vir a essa cidade. Tailândia então me acolheu de braços abertos, fazem 15 anos que eu estou aqui e eu sempre tive uma vontade muito grande de superar os desafios. E isso para mim, na verdade, foi mais um desafio em minha vida. Eu nunca me acomodei nos lugares onde eu estava até buscar, né, uma atividade, uma coisa que desenvolvesse muito mais ainda a minha personalidade e que eu realmente me sentisse à vontade. E aqui em Tailândia eu me sinto bastante à vontade, porque, como falei inicialmente, é uma cidade acolhedora, de um povo bastante caloroso, e é em função disso. E aqui existe muita oportunidade de trabalho, não só aqui em Tailândia, mas na região norte toda. Ainda precisa de muita mão de obra especializada aqui, né, para que se possa desenvolver ainda mais o nosso município, desenvolver ainda mais a nossa região aqui norte, que precisa realmente com que ela se desenvolva mais, porque é uma região, a maior região maior região do país, na verdade, né, região norte, e tem tudo para crescer ainda mais. E precisa exatamente de pessoas que tenham esse espírito de superar os desafios para que essa região se desenvolva cada vez mais. Tailândia, para mim, é um lugar de vida, é um lugar muito bom de se morar. O povo daqui, como eu falei, é caloroso, é acolhedor. Esta imagem, esse estigma de uma cidade violenta, a gente tem que tirar fora. Isso depende muito das pessoas que têm o poder da gestão do município, fazer com que se divulgue esse município, que seja de uma forma diferente. Essa violência que existia não é só em Tailândia, em outras cidades que hoje são consideradas cidades desenvolvidas aqui no estado do Pará, aconteceram em função exatamente do problema da extração de madeira que tinha aqui, da grilagem de terra. Porque isso aqui são todas terras, na verdade, do governo do estado que não tinham dono na época. E até hoje, na verdade, existe esse gargalo muito grande em função disso. Então, o que acontece? Tailândia acaba tendo esse estigma de violenta exatamente por conta disso. Porque na época existia muita grilagem de terra. Hoje, se nós formos observar, como todas as cidades brasileiras e todas as cidades aqui do estado do Pará, existe violência. Então nós devemos, obviamente, diminuir esse índice que existe em Tailândia, que realmente é um tanto alto, mas para isso tem medidas para se fazer. Então Tailândia sim, Tailândia é bom, Tailândia é uma cidade que tem vida, porque há 15 anos atrás, quando eu cheguei, tinha 50 mil habitantes, hoje tem 100 mil. Se não fosse uma cidade próspera, uma cidade acolhedora, uma cidade boa de se viver, dificilmente teria dado essa explosão demográfica nesse período. Então o que significa? Falta, na verdade, é fazer com que esse estigma de cidade violenta se exaura, né? E isso quem deve fazer são as próprias pessoas que moram aqui em Tailândia. É isso que a gente espera de Tailândia e nós temos a certeza que esse estigma em breve será desfeito. É verdade que a nossa cidade, a semelhança de outras cidades, ela sofre problemas sociais em todas as áreas, né? Então, na sua opinião, é preciso haver uma ação do poder público e também uma ação das pessoas que moram aqui para que essa imagem de cidade violenta, cidade de pessoas embrutecidas, brutas, venha a ser minimizado? Com certeza, depende muito mais de nós que somos aqui habitantes do município de Tailândia, fazer com que isso se desmanche lá fora do nosso município. Porque Tailândia não é assim, a gente que vive aqui dentro sabe que não é, existe esses índices de violência, mas existe em qualquer cidade do estado do Pará e do Brasil. Vamos pegar para o Rio de Janeiro, fazer uma comparação com o Rio de Janeiro. Quer dizer, uma cidade totalmente politizada, de um povo politizado, e por que é que existem, né, aquelas violências nos morros? Quer dizer, então não se pode comparar só Tailândia em função disso. Tailândia tem esse estigma da cidade violenta em função daquilo, dessa explosão demográfica que ocorreu e dessa grilagem de terra que houve em função da extração da madeira logo no início, né, quando Tailândia foi descoberta. Agora, já sabemos das dificuldades que a nossa cidade tem em todas as áreas, teremos ainda a oportunidade
para discutir um pouco a questão política, a questão econômica. Agora, para ser uma cidade mais atrativa, não só para quem mora aqui, como também para aquele que passa alguns dias aqui, ou em viagem, termina passando, se hospedando 1, 2 dias aqui. O que falta na nossa cidade para ela ser mais atrativa? Bom, Tailândia, como eu citei anteriormente, é uma cidade estrategicamente muito bem colocada. É uma das 2 vias de acesso que tem para quem vem do sul do país e para quem vem do sul do estado para chegar até a capital. Nós estamos aqui, do que eu falei anteriormente, a 300 quilômetros de Marabá e a 250 quilômetros de Belém. Então, o que é que falta aqui em Tailândia? Falta um planejamento a longo prazo, a médio e longo prazo, para que exatamente transforme essa cidade, uma cidade em que tenha condições de mostrar às pessoas que passam por aqui, visualmente, que ela seja uma cidade em que as pessoas se sintam atraídas para ficar aqui, para morar aqui. E as pessoas que moram aqui, exatamente, também façam com que elas mesmas divulguem, fora daqui, o que se tem, quais as potencialidades que o município tem, porque elas não estão sendo exploradas, todas as potencialidades que existem aqui no município de Tailândia. E se nós formos explorar todas as potencialidades, tanto econômicas, quanto culturais, quanto educacionais que nós temos aqui, certamente esse quadro se tornará atrativo para outras pessoas. É porque aquilo que eu falo é um planejamento, inclusive a médio e longo prazo, porque existem pessoas de outros municípios que acabam vindo trabalhar aqui em Tailândia, recebem parte de nossos recursos e acabam voltando para as suas cidades de origem para efetuarem, vamos dizer assim, os seus gastos lá, quer dizer, recebem aqui e gastam fora daqui. Por quê? Porque exatamente está faltando um planejamento, uma infraestrutura melhor na cidade, que tem que fazer isso, embora a nossa cidade seja uma cidade jovem, que acabou de completar 28 anos, mas eu acho, na minha opinião, que já deveria ter sido sentado aqui, as pessoas pensantes aqui da comunidade, da cidade, deveriam ter pensado no planejamento a médio e longo prazo para fazer com que as pessoas exatamente se sintam bem onde elas vivem. E Tailândia também, ela teve um estigma um pouco diferente de outras cidades, porque as pessoas vinham aqui com aquela intenção de fazer o seguinte: eu vou ganhar um dinheiro em Tailândia e vou embora. Aí, passado o tempo, as pessoas aprenderam a gostar de Tailândia e hoje elas estão aqui morando em Tailândia. E com essa explosão demográfica, houve um crescimento desordenado aqui no nosso município, o que ocasionou, muitas vezes, essa falta de infraestrutura que tem aqui. Então, a evolução da explosão demográfica, as administrações que passaram por aqui, as gestões, não conseguiram acompanhar esse desenvolvimento. E aí, muito do que tem aqui, acontece exatamente isso. Então, mas assim, a cidade não tem ainda, necessariamente, a estrutura adequada para que as pessoas se sintam atraídas em residir efetivamente aqui no município. Roberto, as nossas reações geralmente são marcadas ou provocadas por aquilo que nós estamos vendo. Quem passa por Tailândia, seja para passar alguns dias aqui ou simplesmente de viagem, será que não é gerada nessa pessoa um sentimento meio que negativo ao se deparar, por exemplo, com aquela rodoviária que mais se parece um terminal de ônibus muito mal feito, no período de chuva, lama para todos os lados, buracos. Além disso, não temos uma frente da cidade que faça com que aquele que passa viajando chegue à seguinte conclusão: olha que cidade bonita, que cidade bem organizada, porque isso conta muito. Quando não se tem essa estrutura, isso não atrapalha na questão da cidade ser atrativa? Com certeza, são vários fatores que, juntando eles, na verdade, trazem com que as pessoas que passam por aqui, por Tailândia, tenham essa imagem. Mas eu vejo que exatamente aqui sempre se procurou fazer as coisas paliativas, resolverem os problemas emergencialmente, quando na verdade deveria se sentar e fazer um planejamento a médio e longo prazo, para que a cidade aos poucos realmente tomasse uma cara de cidade. Se nós passarmos aqui por Tailândia, vamos dizer assim, pela primeira vez que nós passarmos aqui, a gente realmente vai se deparar o seguinte: bom, é uma cidade, é uma vila ou o que é um conglomerado de pessoas?
Então significa isso, eu acho que Tailândia deve passar por um processo exatamente de reestruturação, né? E buscar realmente pessoas que vejam Tailândia para daqui a 15, 20 anos, uma Tailândia para 2030, aonde nós possamos ter uma Tailândia que nós queremos. E para se ter uma Tailândia que nós queremos, nós devemos termos a participação de toda a população e principalmente a população deve ser direcionada, deve ser gerida por pessoas que têm essa intenção com que o município tenha um planejamento de médio e longo prazo para que esses problemas venham sendo sanados aos poucos, para que não ocorra o que a gente ocorre, porque as medidas emergenciais e paliativas, logo adiante, elas terão que ser feitas novamente. Então se perde muito tempo, se perde muito dinheiro, e não se resolve o problema definitivamente. Então o que nós precisamos aqui de Tailândia, em Tailândia, é um planejamento a médio e longo prazo. Roberto, ainda particularizando esse tema, o que a cidade precisa para ser mais atrativa, olhando a vida, o cotidiano do tailandense, eu até falei isso com outro entrevistado, se resume a trabalho, igreja, escola, trabalho, igreja, escola, casa, é esse círculo. O ser humano, ele também procura prazer no lazer, no descanso, no passeio. E nós que aqui residimos, não temos alternativas de lazer. Quem tem parentes, ou quem às vezes dispõe de um carro, de uma moto, ainda vai para os igarapés, tomar um banho, etc. Mas nós sabemos que o mundo mudou. As grandes cidades ou cidades de médio porte têm cinemas e Tailândia não é tão pequena. Tailândia tem mais de 100 mil habitantes. Cinemas, galerias, clubes com piscinas, com salas de jogos e etc. E aqui nós temos muito pouco. Será que o nosso povo não merece um espaço, lugares para que ele possa com a sua família também curtir a vida de outra maneira, no caso, com lazer e etc? Com certeza absoluta, concordo plenamente com o que você coloca, Tassiano. E é o seguinte, as pessoas hoje é muito mais cômodo pegarem aqui no final de semana e se deslocarem até Belém, também devido à proximidade da capital do estado, do que permanecerem aqui. Exatamente por quê? Porque não tem essa estrutura criada. E as medidas que foram tomadas aqui sempre foram medidas paliativas para resolverem problemas emergenciais. Então deve sim haver, e as pessoas que estão morando aqui em Tailândia agora e que decidiram em ficar morando aqui em Tailândia, começam a exigir esse tipo de coisa. Começam a exigir uma infraestrutura melhor, começam a exigir uma área de lazer melhor, começam a exigir uma qualidade de vida maior. Então o que significa? É exatamente, no meu ponto de vista, que precisam de pessoas que gerem o município, que tenham essa consciência de, conjuntamente com a população, porque ela é a maior interessada, fazer um planejamento a médio e longo prazo para que essas necessidades venham sendo supridas aos poucos. E com certeza, ao longo dos tempos, todas essas necessidades que nós temos aqui de área de lazer, de uma infraestrutura melhor, de uma educação melhor, de uma faculdade aqui em Tailândia que nós não temos, e de outras situações que ocorrem aqui, de um hospital regional bem equipado, de um hospital municipal, quer dizer, tanto na área da saúde, na área social, com certeza, se o planejamento for feito a médio e longo prazo, com a participação principalmente popular, porque na verdade quem sabe é ela das necessidades e dos sofrimentos que acontecem e que ela vive no dia a dia, com certeza a Tailândia terá aquilo que nós falamos, nós queremos uma Tailândia melhor, mas isso não é em 2, 3 anos que vai se resolver, isso é uma Tailândia para um planejamento que eu sempre falo, uma Tailândia para 2030, uma Tailândia para a Tailândia que nós queremos. Com certeza, com a junção de esforços da população e das pessoas que gerem o município, com certeza esses objetivos serão alcançados e essas necessidades serão supridas. Tailândia para você significa vida, significa saúde, significa lugar bom para se viver, desde que nós, cidadãos tailandenses, façamos a nossa parte. Porque depende muito mais de nós que estamos morando aqui no nosso município, nós que vivemos no dia a dia aqui, fazendo com que o lugar em que a gente viva seja aprazível. E é isso que nós queremos de Tailândia. Nós queremos a participação de todos, a participação do povo, que é o principal envolvido, para que as coisas, as necessidades venham sendo supridas aos poucos.
Estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco. Você que me assiste, procura facilidades para comprar medicamentos, cosméticos, presentes, material de escritório? Vá na Farmavida e lá você vai ser muito bem recebido, muito bem atendido. A Farmavida fica na Avenida Belém, número 41, Centro. E mais, pensando em você, a Farmavida preparou o Brasil Card. Com esse cartão você poderá fazer suas compras. Então, olha, procura a Farmavida e com certeza, como falei, você vai ser muito bem atendido. Fique aí, daqui a pouquinho voltamos com o segundo bloco e estaremos falando sobre política no nosso cenário nacional com o nosso entrevistado Roberto Gambim. Até daqui a pouquinho.